Reverendíssimas irmãs religiosas, consagradas a Deus pela própria vida, estimados seminaristas, que neste ano vocacional nacional têm certamente em nosso coração um lugar privilegiado de oração. Caríssima juventude mariana vicentina, que desde as 6 horas da manhã se encontra à beira do Rio São Francisco para rezar o terço. E em continuidade, aqui estão participando desta Santa Eucaristia. Meu irmão e minha irmã que me acompanham pelas ondas da Rural FM ou aqui em nossa Igreja Catedral. O tempo centenário da nossa diocese é certamente tempo de gratidão pela obra de Deus, nosso Pai bem-amado, por nos oferecer o seu bem maior, Jesus Cristo, o Filho bendito que se imola na cruz redentora. Muitos foram os benefícios ao longo destes 100 anos, desde a chegada do primeiro bispo, Dom Antônio Maria Malan, um ítalo francês, que construiu esta catedral não para aquelas 3.000 pessoas que aqui moravam somente, mas para todas as gerações que viessem depois dele. Queremos sim recordar que muitos foram os benefícios a cada tempo litúrgico. E neste tempo queremos agradecer e suplicar, neste ano vocacional nacional, para sermos semeadores da alegria do Evangelho. E nesta semeadura, neste ano, no próximo dia 25, nós estaremos ordenando 4 diáconos para a igreja. Certamente um grande bem, um grande dom do próprio pastor que é Jesus, para esta semeadura do Evangelho aqui entre nós. Quaresma é sim um tempo sagrado. Quaresma é sim um tempo de grandes exercícios espirituais, neste tempo favorável de conversão. A realidade da fome nos pede uma maior proximidade com Jesus, sabedores de que nele, somente nele, jamais habitou a indiferença, mas sim a compaixão. A compaixão de Jesus pelos famintos, a compaixão de Jesus pelos sofredores. Daí a necessidade nossa, como Igreja Católica Apostólica Romana, de fazer jejum, de rezar com Jesus, que se retira do meio da multidão e vai de barco a um lugar deserto, um lugar afastado para o recolhimento. Jesus se enche de compaixão. As suas entranhas o levam a uma ação concreta. Ele cura os doentes, ele olha os sofredores, ele alimenta os famintos. É a grande dimensão do seu amor, ensinando aos seus discípulos e certamente a nós a não lavarem as mãos diante do sofrimento. O livro do Êxodo é exatamente o escrito sobre a libertação da escravidão, para que as pessoas pudessem viver livremente a serviço de Deus,
saindo das peias da escravidão do homem velho, buscando a água que vem de Deus. O deserto é aquele lugar, é aquele espaço onde as nossas forças não bastam. Por isso é lugar da confiança em Deus e não da murmuração nem da acusação. Embora no desalento, Moisés não vacila, pois sabe que o seu interlocutor é Deus, o seu bastão, o seu cajado. Aquilo que hoje o bispo usa na missa, o seu báculo, é exatamente aquele bastão do qual, a partir da prece a Deus, vai fazer jorrar a água viva, à vista de quem? Dos anciãos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como nos escreve São Paulo aos Romanos. O apóstolo aprofunda agora o quê? A dinâmica da salvação obtida pelo crente, pelo batismo, com a libertação do pecado, da morte e da coação da lei. Sabe o apóstolo que a esperança é a certeza que não engana, estando fundada no dom do Espírito Santo. Recordo que depois que tivemos toda aquela dificuldade no Brasil, Dom Helder dizia: agora eu quero me fazer profeta da esperança. Eu quero falar ao Brasil sobre a necessidade, a urgência da esperança. Parece que este é de novo este momento. Falar da esperança para tanta gente desencantada com tudo e com todos. A esperança, ela vindo de Deus, ela não decepciona jamais. Para nossa meditação está hoje o texto do Evangelho sobre a Samaritana e o encontro que Jesus tem com aquela mulher que trazia consigo dois problemas. Primeiro, era mulher. E sendo mulher, Jesus não devia conversar com ela. E segundo, ela era samaritana. E os samaritanos e os judeus nunca se deram. Então, como é que esse encontro vai acontecer diante de uma banal situação de repouso? Um homem cansado junto de um poço, que se transforma numa entusiasta profissão de fé em Cristo. Era um encontro com um desconhecido. E aquele desconhecido vai levá-la à descoberta do dom maior, o dom da água viva. Como é interessante se nós analisarmos a pedagogia de Jesus. Jesus vai propondo a ela a água. E qual é o diálogo? O poço é fundo, nós não temos um balde. Mas Jesus vai aprofundando este diálogo até chegar a dizer a ela: traga aqui o seu marido. Eu não tenho marido, realmente, já tiveste 5 e esse atual não é o seu. E aquele diálogo vai levando aquela mulher a se encantar por Jesus. E diante do diálogo, o que é que ela faz? Ela vai abandonar a sua única esperança, que era o cântaro, para colocar água. Ela deixa o cântaro e vai para a cidade anunciar: eu encontrei um homem que sabe tudo da minha vida. Qual foi o segundo passo daquela mulher? Foi a adoração
em espírito e em verdade. Meus queridos irmãos, por fim vem o alimento. O alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. A Quaresma é um monte fatigante que nós devemos subir, mas também é uma fonte a que temos de descer, uma água batismal a quem devemos voltar. A água é desejada por quem está no deserto, como a própria vida, mas onde encontrá-la? Nós a temos aqui no Rio São Francisco. Será que todo mundo já tem esta água? A água que sacia a sede? E nós sabemos que não. Ela é uma dádiva que brota da rocha da salvação, que é o próprio Deus. Aquela água é apenas um sinal visível da água viva que é Jesus. Pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, estando em Petrolina, que antes de ontem parece que fez o dia mais quente do Brasil. O que é que significa ter água? O que é que significa ir às margens do São Francisco para rezar? E para dali, esta juventude que há 8 anos se encontra, que reza, que aprofunda a palavra, vai aurir o quê? A grande verdade de Jesus. O ambiente onde a água surge é o deserto. O deserto que é o lugar desolado da prova. É o lugar da angústia que purifica, que faz crescer. Assim como acontece com Abraão sobre o monte, com Moisés, com o seu povo no vazio pavoroso do deserto, como está na primeira leitura, assim também pode acontecer conosco. Nós estamos na grande cidade, a terceira maior do nosso estado de Pernambuco, mas podemos estar vivendo a tristeza da solidão, porque muitos ainda vivem a vida da indiferença. Também nós, como Israel, como a samaritana do Evangelho, caminhamos às vezes numa aridez de alma, em que não temos o refrigério da presença material da água. Meu irmão, minha irmã que me acompanha pela Rural FM ou aqui na Catedral, somente o encontro com Jesus vai nos fazer, como diz o povo, escavacar a nossa vida e despertar em nós a sede de uma água misteriosa. Para que isso aconteça, na Quaresma, eu já fiz a minha confissão. Na Quaresma, eu estou realizando, eu estou participando das vias sacras. Na Quaresma, eu já guardei R$2 lá embaixo do colchão para no domingo de Ramos oferecer a Jesus, para que Ele possa ser a sede d'água para tantas pessoas sem água e sem alimento. A Quaresma nos faz nunca deixar aquela caixa ali aos pés de Nossa Senhora vazia de alimento, porque muitos nos procuram querendo o básico. Pois bem, com a samaritana, façamos a experiência com Ele, Jesus, para que tenhamos, ainda nesses dias que nos faltam, uma santa e frutuosa Quaresma, no jejum, na oração e na esmola. Amém.